Eu vim aqui contar um pouco da história da minha família pra vocês, como eu havia prometido. E essa é uma versão que eu ouvi em algum momento de alguém e que eu tomei como verdadeira pra mim, que fez sentido. Meu avô materno era chinês e a minha avó era filha de espanhóis. Naquela época, na cultura chinesa, ser o primeiro filho homem tinha um significado profundo, espiritual, socialmente. Meu avô era de uma família importante na China, ligado ao governo. Ser o primeiro filho homem era a responsabilidade de levar o nome da família, os valores carregados por esse nome, as conquistas, as lutas dessa família adiante. O primeiro homem que nasceu foi o meu avô. Então era muito importante para o meu avô, um filho homem. Minha avó Carmen teve 4 mulheres e o quinto foi o meu tio, um filho homem. E a minha avó, essa ponte para que meu tio viesse, para receber toda a expectativa que o meu avô chinês tinha em um filho homem. A minha avó, quando foi pro hospital ter bebê, ela deixou a filha, que era minha mãe, tinha 2 anos, com a irmã dela. E depois de um tempo, a minha avó veio a falecer. Dora pensou, bom, se ela deixou comigo quando ela foi pra maternidade, quando ela foi ter o bebê, é porque ela acredita que eu era melhor para cuidar. Eu considero ela como avó, eu tenho muito carinho por ela. Teodora, a minha avó Dora, ela criou minha mãe por um tempo, deu muitos valores, muito carinho. Era uma casa de muitas mulheres, primas da minha mãe, que foram criadas com ela, também chamam de tia, bem muito carinhosas. Essa minha avó, ela conta muitas histórias da descendência espanhola, canta músicas, a mãe dela cantava em espanhol, eu amo ouvir ela cantar. E ela me contou que ela se correspondia com uma prima dela, uma tal de Isabel. E aí quando eu vi essa carta, eu tirei uma foto. E ano passado me deu um estalo. Eu sempre pensei nisso, mas eu nunca tive uma solução para isso, nunca tive uma ação, na verdade. E ano passado me deu esse estalo. Alguém da minha família precisa estar por algum canto, porque eu olho na Espanha e falo, não, devo ter cruzado com alguém já que tenha algum resquício aí dos nossos antepassados. Então, eu pensei em mandar uma carta para esse endereço que minha avó se correspondia com a prima dela, Isabel, e expliquei. Sou muito curiosa em procurar a respeito da família, em conhecer as minhas raízes, as pessoas que ainda estão vivas, as histórias delas. Então, eu queria saber se tem alguém por aí, ou se você mora nessa cidade, ou se você conhece alguém que foi parente da Isabel, da Rosaura, minha bisavó. Será que alguém conhece por aí? Seria de muita importância se você souber de alguma história, se você tem uma avó, alguém que conheceu essas pessoas que moravam aí nessa casa. Com a mudança, encontrei papelzinho do correio. Enfim, eu tentei, né? Fiz o que eu podia, o que estava ao meu alcance. E aí, dia 22 de outubro, depois da meditação da lua nova maravilhosa da Célia Valdívia, onde eu acessei os meus ancestrais. Foi uma meditação maravilhosa. E quando eu saí, minha mãe falou, Thaís, chegou uma carta pra você. Eu falei, carta? Que carta? Ela falou, uma carta da Espanha. Na hora eu comecei a chorar. Eu já sabia que era da minha família. Calma. Tô me emocionando de novo. E aí eu já sabia que era notícias de alguém da família. Ainda que fosse negativo, olha, não conheço ninguém, qualquer coisa eu tava esperando. E então chegou. Eu mandei pra Badajoz, onde morava a minha bisavó e a Isabel, que era essa prima da minha avó, a filha dela, Maria Sanches. Muito comum esse nome. Ela me respondeu de Madrid. Eu já não moro na casa dos meus pais desde que me casei. Ela tem 84 anos hoje. Vou ler pra vocês. Só um momento. 30 de setembro de 2025. Olá, Thaís. Me surpreendeu sua carta depois de tantos anos. Foi uma casualidade, uma coincidência, ter recebido a sua carta, porque ainda que eu conserve a casa dos meus pais, não vivo ali. Desde que me casei, vivo na província de Madrid. Sou filha de Isabel Sanches. Tenho 84 anos, estou viúva, tenho 2 filhos, um solteiro que vive comigo e uma filha. Tenho um filho de 20 anos e uma de 15. Digo que foi uma coincidência conseguir pegar a carta, porque meu filho foi ao pueblo, a cidadezinha essa do interior, para ver se havia alguma avaria na casa, que havia chovido muito por ali. E aí encontrou, se não, teria se perdido. Vamos muito pouco no verão.
e pouco mais agora. Fazia 2 anos que não íamos, porque eu tive uma fratura de cadeira, uma fratura de quadril. Também meu filho esteve muito doente. Minha mãe me falava de sua família e guardava as cartas e fotos no pueblo, e eu as conservo. Quando faleceu meu pai, eu a trouxe para viver comigo. E viveu até 2010. Tinha 96 anos. Da família Reyes, não sei muito, só de 2 primas minhas, filhas de uma irmã do meu pai, que tem um sobrenome assim, e vivem em Madrid. Do pueblo se foram muitas famílias. Os filhos que ficaram de minha tia Lola vivem em Hinojosa. De minhas outras tias estão divididos entre Madrid e Maiorca. Espero que entendam a letra, pois tenho estado mal da vista. Desejando que toda a sua família esteja bem, me despeço com uma saudação muito carinhosa. Maria. E agora minha ideia é respondê-la com algumas fotos aqui da família, explicar, descrever quem é quem, porque eu espero receber também para entender quem é quem, para reconhecer cada um dos meus familiares. E é isso. Logo mais eu conto mais um pouquinho desse capítulo da minha vida. Um beijo a todos, fiquem com Deus.